Antes de tudo, eu queria agradecer a todos que disponibilizaram o tempo de vocês. Continuando com a nossa série de webinários e as apresentações, nós vamos abordar o que seria o protocolo serial. Com o avanço da tecnologia, a maioria dos dispositivos você já tem uma comunicação, a gente vai estar abordando um pouquinho disso. Então, hoje, quando você tem um carro, o carro já vai estar conectado na internet, você já tem os dispositivos Bluetooth, e toda essa linguagem de programação está cada dia mais presente no nosso dia a dia. Quem está conosco hoje é o Daniel, ele é da Rohde & Schwarz. A Rohde, para quem não conhece, ela é uma empresa que tem mais de 80 anos de mercado, ela é uma empresa alemã, tá? Tem presença em mais de 70 países, tem 12 mil funcionários no mundo, e aqui no Brasil eles têm a filial que deve ter uns 40 funcionários, todos para dar suporte de vendas e tudo. O Daniel, ele é o engenheiro de aplicação da Rohde, e a Rohde, ela tem uma atuação muito forte na parte de telecomunicação, na parte de rede, nas áreas de defesa e segurança. Ela também tem uma divisão específica para isso, mas eu acho que o Daniel vai conseguir falar melhor do que eu. Tá? Para quem não conhece, a Getrotech ela tem mais de 17 anos no mercado. A gente sempre trabalha nas áreas de engenharia, na parte de manutenção, instrumentação, na parte de pesquisa e desenvolvimento. Tá? A gente tem um portfólio grande, então a gente tem vários parceiros de renome no mercado, tem algumas marcas que são próprias nossas, mas sempre trabalhando nesse mercado. Tá? Então a gente tem kits de ferramentas, a gente trabalha com equipamentos de teste e medição. Um trabalho que a gente faz na Getrotech, que é oferecer muito mais que só a venda dos produtos. A gente faz os treinamentos dos equipamentos que a gente comercializa, a gente desenvolve muita aplicação. Então, se você tem... muitos clientes chegam até a gente sem saber ao certo o que eles estão precisando, eles têm uma necessidade, a gente pega e vê a solução melhor para oferecer o que pode ser mais prático para eles. Em alguns equipamentos a gente também faz o startup, então a gente trabalha com registradores, que é necessário fazer uma configuração específica para o cliente. A gente também faz esse startup dos produtos que a gente comercializa, e na parte de treinamentos a gente faz os seminários técnicos, que na maioria das vezes era presencial. Agora, com essa pandemia, a gente está pegando muito forte nessa plataforma online, mas dependendo da necessidade do cliente, fala, não, eu tenho uma CIPAT, eu quero colocar um conteúdo mais técnico, a gente pode fazer isso também, participa de workshops, que são mini exposições, que a gente leva alguns equipamentos, os lançamentos, e para mostrar para os usuários, mostrar como que funciona isso na própria empresa, e fora a demonstração dos equipamentos. Então, a maioria dos equipamentos a gente tem para teste, então o cliente solicita, por exemplo, um analisador de energia, a gente pega o analisador, leva até o cliente para mostrar a aplicação e tudo. E eu acho que é isso. Daniel, acho que agora é com você. Opa, obrigado, Felipe, pela introdução. Gostaria de agradecer pela oportunidade aqui de estar apresentando sobre esse tema aqui, com a ajuda da Getrotech. Meu nome é Daniel Michel Nagasaki, eu sou um engenheiro de aplicações, como o Felipe já citou, da Rohde & Schwarz. A minha divisão específica de atuação vai ser a parte de teste e medição, então toda essa parte que a gente vai precisar estar utilizando algum instrumento para verificar algum parâmetro de alguma medida que a gente vai fazer, ou verificar a parte de análise de algum maquinário, né? Fazer manutenção, esse tipo de coisa, todos esses casos caem dentro de teste e medição, né? Por que teste e medição? É importante a gente destacar também que a Rohde, ela tem diversas divisões, né? Então, não só teste e medição, mas como a gente trabalha também nos mercados de broadcast, trabalha também, como o Felipe citou, na parte de defesa e aeroespacial. Então, a nossa abrangência é bem grande mesmo.
dependendo de qual a aplicação do cliente, muita das vezes a gente vai estar podendo ajudar ele com sempre a instrumentação e, claro, também o suporte técnico devido de cada aplicação. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as ferramentas de análise para a indústria 4.0 em específico, né? Então, sempre que a gente for falar de análise, a gente tem que estar entendendo também de onde que veio essa necessidade de fazer esse tipo de medição, esse tipo de análise, né? Para a gente não estar fazendo alguma coisa desnecessariamente. E por isso eu acabei colocando também um pouco de história aqui nessa apresentação, né? Então, para a gente entender um pouco mais o que é a indústria 4.0. Aqui eu coloquei um sumário de qual que vai ser o roteiro dos assuntos que eu vou abordar aqui. Então, primeiramente, eu vou estar falando um pouco das revoluções industriais e o que elas significaram para o meio produtivo. E logo em seguida eu já começo a entrar na parte de indústria 4.0, como é que ela funciona, quais são os seus desafios e como que a gente pode estar analisando tanto equipamentos que atuem na indústria 4.0, quanto até mesmo a comunicação entre esses equipamentos, né? Primeiramente, a gente vai estar falando aqui das revoluções industriais, né? Então, só para a gente puxar um pouco da memória, né? O que foram as revoluções industriais? Nada mais foram do que um salto tecnológico, né, em um certo momento histórico, que possibilitou que o processo produtivo tivesse uma eficiência muito maior do que ela tinha anteriormente. Então, se a gente for pegar quais foram as revoluções industriais, né? Até hoje a gente se falava de primeira, segunda e terceira revolução industrial, sendo que agora a gente está falando também de estar vivendo a quarta revolução industrial, né? Os seus impactos são profundos no meio produtivo, porque como eu citei já no primeiro ponto, sempre é um salto tecnológico que motiva essa revolução industrial, né? Então, com o salto tecnológico, a gente tem capacidade de produzir novos produtos, capacidade de fazer os produtos em escala muito maior e fazer produtos também com muito mais eficiência, né? Então, só para a gente lembrar também quais foram as três primeiras revoluções industriais, né? Então, a gente teve, primeiramente, a Revolução do Vapor, logo em seguida a gente teve a revolução da combustão, né? Então a gente já não precisava de caldeiras tão grandes para estar botando para operar uma máquina, né? Então, por exemplo, se a gente lembrar o nosso carro, a gente não precisa ter todo um vagão só para a gente poder fazer o motor dele funcionar, né? Então, foi uma revolução muito importante que, se você for ver, está presente até os dias de hoje, né? E logo em seguida, a gente teve a revolução do microchip, né? Então, se a gente pegar também, por exemplo, o transistor, que foi o elemento principal dessa revolução, e ele foi inventado há 73 anos atrás, em 1947, a gente tem que essas tecnologias não são sempre tecnologias novas, né? Já se existe uma ideia do que pode ser feito futuramente com alguma tecnologia, e quando de fato essa tecnologia é implementada, acaba acontecendo essa revolução industrial, né? Então, essas foram as três primeiras, né? Se a gente passar para os dias de hoje, a gente já está falando de uma quarta revolução industrial, né? Então, o que é a quarta revolução industrial, né? Da onde que ela veio? Porque, assim, é bem fácil a gente enxergar a diferença entre uma máquina a vapor para uma máquina de combustão e a introdução também da eletrônica, né? Mas é muito mais complexo a gente entender qual que é a quarta revolução industrial, porque ela vai se basear muito mais em métodos e processos de análise e tecnologias de software, né? Então, para a gente ter um insight do que é esse tipo de tecnologia nova, a gente tem que estar pensando um pouco mais em como os dados que a gente tem disponíveis no nosso meio produtivo podem ser utilizados, né? Então,
Se a gente for falar em uma frase o que seria a quarta revolução industrial, ela seria a centralização da automação de processos aliada à coleta de dados em tempo real. Então, essa parte final, aliada à coleta de dados em tempo real, é muito importante, porque sem essa coleta de dados a gente não pode efetuar nenhuma inteligência em cima do processo produtivo ou da metodologia que a gente está utilizando hoje em dia numa indústria, né? Então, tecnologias emergentes como a inteligência artificial, né, ou IA, e machine learning acabam se aproveitando desse banco de dados que a gente está construindo através da coleta de dados em tempo real, e com isso a gente pode estar prevendo falhas antes mesmo delas acontecerem, a gente pode estar modelando novos meios de se trabalhar numa linha, né? A gente pode também estar propondo melhorias que a gente não conseguia enxergar antes devido ao grande número de dados que temos disponível para a gente hoje em dia, certo? Prosseguindo aqui, se a gente pegar toda essa ideia de quarta revolução industrial, a gente chega finalmente na indústria 4.0. Então, o que seria a indústria 4.0? Claro, como a gente estava comentando sobre a quarta revolução industrial, ela é nada mais, nada menos do que o reflexo prático da quarta revolução industrial, certo? Então, o que a gente imagina que seja possível nos dias de hoje, quando a gente bota em prática, acaba se traduzindo numa indústria 4.0, né? Então, como que ela vai impactar nas indústrias existentes? Ela vai acabar impactando em todas as indústrias disponíveis, né? Então, quando a gente fala todas, a gente está falando todas mesmo. Então, agricultura, automotiva, a gente pode estar falando até mesmo de indústrias médicas, têxtil. Então, como é um conceito muito mais amplo, né? Muito mais flexível, porque ele depende das informações disponíveis no seu meio produtivo, ela vai impactar profundamente em todas as áreas da produção industrial. E, claro, isso também vai exigir, apesar dos benefícios serem grandes, né, uma certa reestruturação dos processos e um novo modo de encarar a cadeia produtiva. Então, claro, se a gente tem novas ideias, a gente precisa estar disposto a alterar o que a gente tem hoje em dia para poder estar implementando essas novas ideias. Então, para a gente poder ter um pouco mais claro também, a gente pode estar subdividindo os componentes da indústria 4.0 em dois, né? Então, a gente pode estar falando sempre ou das tecnologias disruptivas que vão estar possibilitando todas essas análises e esse cenário está acontecendo, mas a gente também tem que falar do outro lado, que seria as novas metodologias que a gente vai poder estar aplicando, né? Então, por exemplo, a gente pode estar utilizando a metodologia de gêmeos virtuais, né? Então, o que seria isso? Você não só tem o seu sistema físico, né, toda essa linha de produção com as suas máquinas, etc., mas como também você tem agora a possibilidade de simular isso no ambiente virtual e exatamente o que você tem no ambiente físico, você simula no ambiente virtual. Com isso, você pode estar fazendo simulações e predições do que pode estar acontecendo, né? Então, tanto para melhoria de processos quanto para manutenções preventivas de alguma falha que possa vir a acontecer. Se a gente pensar sempre em qual vai ser o fluxograma de trabalho com esses dados da indústria 4.0, basicamente a gente vai ter um elemento principal que seriam os sensores. Então, por exemplo, a gente pode ter um sensor em um braço robótico, né? E esse sensor reporta para a gente quantas vezes por dia o braço é ativado. Esses dados a gente salva em uma base de dados para a gente estar podendo analisar posteriormente. E após o processamento desses dados serem concluídos, então esse processamento pode ser feito de várias maneiras, né? Então, com algoritmos próprios, pode estar sendo utilizado inteligência artificial para estar fazendo o processamento desses dados. A gente pode estar utilizando diversos tipos de abordagem para a gente estar tendo um resultado
satisfatório do que a gente quer fazer com esses dados. Então, seja uma melhoria, né, que a gente quer sugerir, seja um aviso de manutenção preventiva, como eu comentei anteriormente, mas também, logo depois que a gente trabalhar em cima desses dados e acabar tendo uma melhoria sugerida ou uma manutenção sugerida, né, a gente consegue realimentar a nossa base de dados com essas alterações. Então, assim a gente tem um histórico não só do que está acontecendo, como do que a gente alterou para aquele cenário chegar naquele momento, né, naquele estado que está hoje em dia. Então, a gente consegue ver que realmente é um modo de trabalhar bem dinâmico, né? Então, uma das tecnologias que vai estar possibilitando a gente trabalhar desse modo dinâmico e com todas essas novas inovações seria a internet das coisas, né? Então, IoT seria Internet of Things, ou até mesmo em português, internet das coisas, né? Ele acaba sendo um termo bem genérico, utilizado para descrever qualquer dispositivo que tenha conexão ou com a internet pública, que a gente conhece hoje em dia, ou até mesmo com os servidores locais, né? Então, por exemplo, dentro de uma fábrica, às vezes você não quer que tenha acesso à internet por motivos de segurança, né? Devido à espionagem industrial e assim por diante, mas você pode ter uma rede local dentro da própria fábrica para poder estar coletando esses dados, né? Então, quando a gente pensa em dispositivos conectados, muito do que vem na nossa mente hoje em dia são esses smartwatches, fones sem fio, aquelas pulseiras para fazer exercício, assim por diante, né? Mas, se vocês verificarem, hoje mesmo em dia já existem muitas outras inovações sendo feitas. Então, por exemplo, essa imagem à direita seria uma Smart Pill, né? Produzida por uma empresa americana, se eu não me engano. Então, o que é uma Smart Pill? Ela basicamente é um dispositivo de IoT para a área médica. Então, você consegue regular qual que é a dosagem do medicamento e quantas vezes por dia você vai liberar esse medicamento no corpo da pessoa. Então, isso elimina diversos problemas, né? Então, a pessoa esquecer de tomar o medicamento, ou até mesmo a gente poder ter um mecanismo mais eficaz de controle de uso do medicamento, né? Então, é uma tecnologia bem importante, né? E bem distante dessas tecnologias de uso comercial que a gente vê hoje em dia. Não só isso, mas como a gente tem também smart meters, né? Então, o que seria um smart meter? Ele nada mais é do que um sensor, né? Então, por exemplo, ele pode ser o sensor de consumo de energia elétrica da sua casa, só que em vez de todo mês o agente da companhia elétrica ter que passar lá na sua casa e verificar o sensor, ele já manda automaticamente os dados para uma central e fica desse modo reportando mês a mês. Então, isso elimina a necessidade da gente ter que ir até a casa da pessoa, né? E medir de fato qual que é o consumo daquela casa, né? Então, se você for ver, é muito abrangente o que a gente pode estar realizando com dispositivos que se comunicam. Então, sempre bom a gente abrir a mente, né, do que pode ser possível, né? Porque às vezes já pode até existir um dispositivo que faz isso. Se a gente for analisar em alguns parâmetros principais, quais seriam as necessidades de um dispositivo IoT, né? E o que ele vai poder realizar para a gente, né? Então, para o dispositivo IoT funcionar de uma maneira que seja benéfica para a gente, não faz sentido ele ser muito caro. Então, ele, claro, tem que ter um baixo custo. Aliado a isso, ele também tem que ter uma bateria que dure muito, né? Senão, qual o sentido da gente botar um sensor num braço robótico e todo dia a gente tem que ir lá trocar a bateria do sensor, né? Ou trocar o sensor. Então, a longevidade da bateria é algo muito importante, né? E não só isso, mas a cobertura também, porque não adianta nada a gente ter vários sensores se a gente não consegue se comunicar com eles e puxar os dados que eles estão coletando para a gente poder fazer alguma análise posteriormente. Então, a gente vê que já existem alguns desafios só do fato de a gente estar implementando esses dispositivos no nosso ambiente, e esses desafios a gente vai abordar mais à frente com
quais seriam a instrumentação necessária para a gente estar podendo fazer esse tipo de análise. Então, se a gente olhar também para um outro lado, né, fora da internet das coisas, a gente tem a parte da inteligência de dados, né? Então, o que a gente poderia estar fazendo? A gente poderia estar utilizando uma IA, por exemplo. Uma IA, para quem não conhece muito, é uma inteligência artificial. Hoje em dia já existem várias inteligências artificiais, né? Então você pode fazer uma sequência de comandos pré-definida e essa sequência de comandos é regulado por uma máquina de estados, né? Isso já seria uma IA, por exemplo, já seria uma inteligência artificial. A diferença é que você tem diversos níveis de complexidade de uma inteligência artificial. E quanto mais complexa ela mais complexas são as tarefas também que ela consegue realizar. Então, por exemplo, a gente consegue ver claramente que é muito difícil a gente utilizar uma IA para a gente estar se movimentando no ambiente físico, né? Ou seja, no ambiente tridimensional. É muito mais difícil a gente fazer isso do que a gente utilizar uma IA para definir, por exemplo, qual que é o valor do troco, né? Que tem muito menos possibilidades da gente tá analisando, né? Então, basicamente, como que ela funcionaria? Ela funcionaria no meio entre o sensor e a tomada de decisão. Então, o sensor captando dados para a gente consegue transportar esses dados, como eu falei lá atrás, para um banco de dados. Esses bancos de dados pode ser manipulado por uma IA. Essa IA pode ter vários modos, vários tipos de implementação diferentes. Então, por exemplo, eu coloquei uma imagem de uma rede neural aqui no centro. Então, uma tecnologia que também está emergente, a gente está conseguindo ver que consegue resolver diversos problemas hoje em dia. Então, como funciona? Basicamente, a gente vai estar colocando os dados de input do banco de dados nessa primeira camada da IA e no final ela vai basicamente traduzir em alguma resposta. Então, por exemplo, sim ou não para se a gente precisa estar realizando uma manutenção, ou dependendo da complexidade, ela pode até mesmo falar quando pode ser que tenha uma falha, né, nesse tipo de sistema, e assim por diante. Então, a própria decisão de melhoria ou de manutenção vai vir da IA. Claro que a gente sempre vai precisar de pessoas para trabalhar em cima dessas sugestões da IA, né? Então, ela não substitui completamente o trabalho humano. Alguns exemplos reais, né? O que a gente pode estar fazendo com esses dados e que tipo de dados a gente pode estar coletando. A gente vai ter sempre dois pontos quando a gente for analisar a indústria 4.0, né? A gente sempre vai monitorar em algum ponto a produção e depois a gente vai utilizar esses dados monitorados para estar fazendo um processamento de dados, né? Então, com esse processamento de dados, a gente pode descobrir onde estão os gargalos, onde pode dar algum problema de alguma máquina na linha e assim por diante. Aqui embaixo eu deixei um link, se o pessoal quiser printar para copiar depois, esse link é bem bacana. Ele é um vídeo do governo alemão sobre qual a perspectiva da indústria 4.0 no futuro, né? Então, é bem bacana, ele mostra diversas tecnologias sendo usadas lá. Como eu estava comentando, para a gente monitorar a produção, a gente vai ter algumas escolhas a serem feitas. Então, por exemplo, a gente pode estar monitorando por etapa produtiva. Então, a gente fez uma etapa de um produto, a gente monitora qual é a quantidade de produtos, qual a qualidade, enfim. A gente pode estar flexibilizando isso. Ou a gente pode estar vendo por tipo de peça, né? Então, a gente categoriza, esse tipo de peça está com mais problema do que essa, e assim por diante. Ou por algum KPI customizado, né? Então, algum indicador de performance, né? Então, tudo vai depender de como foi feita a inteligência da linha de produção, né? Isso são decisões que a gente precisa tomar quando a gente for implementar a indústria 4.0 em si, né? Então, com esses dados que a gente coletou, a gente vai estar podendo realizar, por exemplo, uma análise de tendências, né? Essa análise de tendências, a gente também pode estar escolhendo quais tipos de análise são mais relevantes para a gente, né? Então, se é alguma análise de gargalo, ou se é alguma análise de
estatística de falhas, né? Então, por exemplo, tem uma certa máquina que está falhando muito sempre em tal dia. A gente pode descobrir que isso releva algum problema interno da instalação elétrica da fábrica, por exemplo, né? Então, dependendo do tipo de problema ou do que a gente está querendo manter em mente, a gente vai utilizar análises diferentes. Se a gente for olhar para um modelo de uma Smart Factory, né? Então, uma fábrica inteligente, que seriam as fábricas da indústria 4.0, a gente consegue já apontar diversos tipos de tecnologia sendo usados, né? Então, aqui seria um exemplo. Então, a gente teria desde a automação de processos mecânicos, né? Então, a gente tem um braço robótico que está sendo conectado a uma central de controle, e essa central de controle define o que esse braço robótico tem que realizar, né, de tarefa, e se ele deve ser utilizado naquele dia ou não, né? Porque pode ser que a gente está com uma carga muito grande de potência na instalação e a gente precisa desligar algumas máquinas, tudo bem. Ou então, se a gente vai trabalhar em turno reduzido e assim por diante. Então, tudo isso, como a gente tem uma conexão entre a máquina em si e um banco de dados que tem uma central de controle e assim por diante, a gente consegue ver que a gente consegue estar automatizando o processo de decisão de atuação ou não daquela máquina. E o que a máquina vai estar atuando, né? Ô Daniel, eu não sei se você vai mencionar, mas o que eu acho mais legal desses sistemas é a quantidade de informação que eu tenho, sensores e atuadores, todos conectados e cada vez menos tendo essa fiação ligando todos eles. Então você tem a ligação entre eles cada vez mais, teoricamente, mais simples. Você vê menos cabos. Antigamente você ia numa empresa e via uma máquina automatizada, tá certo que para a época você via maços e maços de fio, cada fio era correspondente a um sensor que fazia uma função na máquina. Hoje praticamente é um cabo de rede que você conecta entre um dispositivo e outro e liga, basicamente eles inserem até o controlador. Então eu acho que isso é muito mais simples. Eu não sei se você vai mostrar com isso aí mais para frente, mas é o que eu acho mais legal desse avanço da tecnologia, é isso, você tem muito menos lugar para dar problema. Sim, sim. Claro. Como você comentou, a gente, com as tecnologias sem fio, a gente agora não precisa ter agora todo aquele cabeamento gigante de cada um dos sensores, de cada uma das máquinas até a central de controle, né? Claro que isso facilita muito e reduz o número de problemas que a gente pode ter devido aos próprios cabos, né, estarem instalados. É que eu não achei nenhuma imagem para comparar uma coisa com a outra, mas é uma diferença brutal mesmo. Se a gente pensar nessa imagem mesmo, a gente teria só na parte da esquerda aqui 5 braços robóticos, mais 2 atuadores automáticos, mais um leitor de embalagens ali. Então a gente já tem pelo menos uns 30 sensores, né? Imagina se a gente Para passar. cada sensor você ter no mínimo um parzinho sem contar alimentação, aquele negócio todo. Então o que você tinha de fio era impressionante. Aí passava uma máquina e quebrava um fio desse, uma canaleta, já era um horror para mudar. Hoje, tirando os dispositivos sem fio, mesmo os com fios, é tipo o cabinho de rede, né, que você passa entre eles. Sim, exatamente. Foi uma melhoria drástica, assim, é um negócio absurdo a diferença que faz essas tecnologias wireless, né? Só que, claro, como você estava comentando, isso traz um benefício muito grande para a gente, mas por outro lado também exige que a gente tenha uma abordagem de sempre verificação, né? Porque, claro, a gente não tem mais a necessidade de ter o cabo, mas agora a gente tem a necessidade de verificar a cobertura daquele sensor, se ele for um sensor sem fio, né? Ou até mesmo de verificar a comunicação entre máquinas, né? Então, quando a gente vai falar de comunicação entre máquinas, aquilo que a gente vai abordar mais para frente aqui na apresentação, sobre a análise do protocolo em si trocado entre as máquinas, né? Então,
claro, sempre com uma melhoria tecnológica, a gente também tem novos desafios a cumprir, né? Então, claro, a gente tem, como a gente estava comentando, não só braços mecânicos, mas a gente tem diversos tipos de máquina que a gente pode estar empregando hoje em dia, né? Eu não sei se vocês já chegaram a ver algumas notícias que a própria Amazon estava utilizando nos estoques dela, alguns robôs automatizados para buscar os pacotes, por exemplo. Então, cada um desses robôs, a gente vai ter que estar, por exemplo, analisando o protocolo entre os sensores de movimentação dele e o sensor de leitura do pacote, né? Então, é muito importante que a gente faça essa análise para que a gente, de fato, verifique que não tem nenhum problema, ou se tiver algum problema, a gente conseguir consertar ele, né? Então, claro, ele estava comentando que existem diversos níveis também de automação que você pode empregar na sua máquina, na sua fábrica, e dependendo do nível de automação que você quiser, você vai precisar cada vez de uma capacidade de análise maior. Então, digamos que você queira que todas as máquinas da sua fábrica tenham sensores, todos eles sejam sem fio e se comuniquem via rede celular a uma central que está em outro estado, para nessa outra central vocês fazerem as análises de dados. Para isso, vocês vão ter que estar fazendo uma varredura de toda a fábrica, de qual que seria a melhor posição de cobertura daqueles sensores e assim por diante, onde a gente precisaria estar colocando as radiobase para a gente poder estar fazendo o link de comunicação entre o sensor e a rede celular, né? Então, existe todo um procedimento para a gente estar podendo fazer essa implantação, né? Não é simplesmente também a gente colocar o sensor lá e plug and play, ele vai funcionar, se conectar ao nosso banco de dados e assim por diante, né? Claro que é bem simples em muitas das vezes, mas se a gente tiver uma fábrica muito conectada, a gente precisa de muitas capacidades de análise também, né? Então, a gente pode ver aqui nas imagens que, por exemplo, para uma fábrica de alto nível, né, de alto nível de automação, né, o estado da arte hoje em dia, a gente teria que estar fazendo até mesmo uma varredura de cobertura, né, essas pessoas aqui estariam fazendo uma análise de cobertura de cada um dos transmissores que a gente estaria instalando na fábrica para a gente manter o link de comunicação, e até mesmo a gente poderia estar utilizando drones, né, então é a própria internet das coisas ajudando a internet das coisas a acontecer, né, então é algo bem maluco. Daniel, como que funciona a parte de segurança para esses sensores? Você tem tipo um usuário, uma senha, ou é um protocolo aberto? Porque eu conheço alguns sensores que basicamente ele vai fazer a comunicação Bluetooth, não tem nada de senha, de segurança. Aí como que funciona nesse caso aí? Tem os pins e esse negócio todo? Sim, então, aí é bem complicado, porque vai depender de qual tecnologia que a gente está empregando, né? Então, por exemplo, como você citou o Bluetooth, a gente ainda poderia estar filtrando quais são os pontos de acesso que o sensor pode estar se conectando pelo MAC address da própria placa de rede de Bluetooth, né? Mas isso seria uma limitação que a gente chamaria de limitação hard. Então, a gente só define só aqueles sensores podem estar atuando. Se a gente quiser trocar ou fazer alguma manutenção, a gente tem que ir lá de novo no banco de dados e trocar quais são os sensores que a gente pode utilizar. Então, isso ajuda a gente até um certo nível de segurança. Mas é claro, se a gente for utilizar outras tecnologias, por exemplo, a gente tem Sigfox hoje em dia, LoRa, a própria rede celular 2G ou 3G, dependendo da tecnologia que a gente for empregar nessa comunicação, a gente vai ter níveis variados de segurança. Então, as tecnologias celulares de 2G e 3G seriam as mais seguras hoje em dia, porque você já tem todo um protocolo, todo um ambiente seguro desenvolvido exatamente para só quem está autorizado a se conectar na rede se conectar, né? Agora, se a gente for falar de Sigfox ou LoRa, ou até mesmo de alguns protocolos que seriam cabeados, como por exemplo CAN e LIN, a tecnologia já tem um nível de segurança um pouco menor, né?
No caso de Sigfox e LoRa, a gente ainda tem alguns procedimentos de segurança que a gente realiza em cima da comunicação. Então, daria para a gente estar usando uma ideia similar à do Bluetooth para limitar quais dispositivos podem se comunicar com a rede. Mas no caso, por exemplo, de CAN e LIN, a gente não tem nenhum tipo de segurança implementada pré-existentemente, né? Então, por exemplo, se você colocar lá um decodificador de protocolos, você vai ler tudo que está passando naquele cabeamento ali, né? Então, depende sempre da tecnologia que a gente vai estar trabalhando, né? Existem técnicas em CAN e LIN, né, que a gente poderia estar, por exemplo, manipulando qual é a resposta da máquina, né? Então, por exemplo, a gente já tem a resposta do protocolo CAN e LIN. A gente, em cima desse protocolo, ainda pode estar codificando ele com um protocolo customizado, certo? Desenvolvido pela própria empresa, né? Nesse caso, a gente tem uma implementação muito mais segura, né? Então, por quê? Porque só a própria empresa vai entender o que está passando naquele barramento de dados. Então, mesmo que qualquer pessoa consiga ler, só a própria empresa vai conseguir decodificar, né? Então, nessa ideia, nessa linha de pensamento sempre. Valeu. Certo? Então, claro, a gente comentou de alguns exemplos de como a indústria 4.0 poderia ser implementada em uma fábrica, mas a gente tem que falar um pouco também dos desafios, né, que a gente tocou um pouco nessa última parte, mas o que de fato a gente precisaria fazer para garantir que tudo isso funcione e funcione também de uma maneira segura, né? Então, quando a gente for falar de desafios, a gente vai sempre pensar em quais são os tipos de tecnologia que a gente quer implementar, porque cada tecnologia vai ter um desafio diferente. Então, se a gente simplesmente quiser fazer, por exemplo, um controle mecânico do maquinário, a gente tem um nível de segurança alto que a gente necessita, né? Porque se alguém conseguir controlar aquela máquina, pode até mesmo causar dano a outras pessoas, né? Então, por exemplo, se algum hacker tomar conta de um braço mecânico, ele consegue fazer ele girar e esse movimento do braço pode estar batendo em alguma pessoa e machucando ela seriamente. Então, por isso, um certo nível de segurança é exigido, mas também a gente vai precisar de um certo nível de conectividade, porque se a gente quer controlar esse maquinário remotamente, a gente precisa de alguma interface para que esse maquinário se comunique. Então, seja uma interface de IP, né? Então, um cabo Ethernet, seja uma interface entre máquinas, então com um protocolo CAN, LIN, o ART, por exemplo, também vai variar do qual tipo de equipamento que a gente está trabalhando, né? Quais são as possibilidades que ele dá para a gente. E assim por diante das outras tecnologias também. Então, se a gente estiver, por exemplo, trabalhando com uma monitoração da produção, a gente não tem mais essa preocupação de dano físico ao usuário, mas aí a gente tem a preocupação de espionagem industrial, porque se a gente está coletando dados de toda a produção, se alguém tiver acesso a esses dados, essa outra pessoa pode estar trabalhando em cima desses dados para saber alguma informação restrita sobre a nossa planta, né? Então, a gente consegue ver que cada uma das tecnologias que eu coloquei aqui vai exigir uma certa abordagem diferente, né? Seja em termos de segurança, seja em termos de conectividade, ou seja até mesmo em termos de manutenção. Porque se a gente for pensar, a manutenção de um maquinário é diferente da manutenção de um simples sensor de presença, né? Então, quais são os instrumentos de teste e medição que poderiam estar ajudando a gente a fazer as verificações nesse tipo de ambiente? Como eu falei, cada instrumento diferente vai ter um foco diferente, né? Então, para cada desafio, a gente vai ter uma certa análise que a gente vai ter que estar abordando, às vezes diferentes análises em conjunto. No caso do ambiente fabril, o mais importante vai estar sendo o nosso osciloscópio. Então, no caso aqui,
Eu coloquei a imagem de um osciloscópio portátil nosso aqui da Rode, o RTH. Ele tem diversas funções que qualquer outro osciloscópio teria, só que com a vantagem que ele não só é portátil, mas ele também vai estar trabalhando de modo isolado, né? Então, ele também oferece a segurança para o operador. Eu vou falar um pouco mais para frente o que significa tudo isso para o osciloscópio, mas basicamente o que ele vai estar trabalhando, a gente vai estar trabalhando medindo tensão, corrente, potência consumida, e eu acabei esquecendo de colocar ali, mas a gente vai também estar decodificando protocolos nele, né? Que é a ideia aqui que a gente vai estar sempre falando numa decodificação de protocolo quando a gente precisar verificar se uma máquina está de fato reportando a condição certa, né? Então, porque, claro, existe o protocolo, mas mesmo que exista o protocolo e a máquina esteja trabalhando corretamente naquele protocolo, pode ser que ela esteja reportando erroneamente algum dado. Então, ao invés de falar que ela produziu 5, alguma programação nela está errada e a gente só vai conseguir ver isso com o uso do osciloscópio decodificando o barramento serial. E aí, na verdade, a gente teria que fazer algum ajuste para que, em vez de reportar 20 peças, ela, na verdade, reporte 5 peças, que seria o correto, né? Seguindo a ideia aqui de diferentes tecnologias, precisando de diferentes abordagens, a gente teria também 2 outros tipos de instrumentos que seriam importantes nesse ambiente industrial. Então, um deles seriam os scanners. Então, se a gente está fazendo aquele cenário que eu comentei, de diversos dispositivos sem fio se comunicando ou se comunicando com a rede celular, a gente precisa sempre fazer uma análise de cobertura. Para isso que a gente vai estar utilizando o scanner, né? Sempre para fazer uma análise de cobertura. E aí a gente tem também os analisadores de espectro, que a gente pode estar utilizando ele para caçar interferências, né? Então, digamos que por algum motivo começou a dar algum problema nos seus sistemas sem fio na sua fábrica. É possível que isso seja proveniente de uma rádio pirata, por exemplo, né? Que seria um sinal de interferência. Então, com o analisador de espectro, a gente poderia caçar essa interferência, né, utilizando uma antena direcional, e com isso a gente consegue localizar exatamente onde está a interferência. Se for de fato uma rádio pirata, a gente pode contatar as autoridades competentes a estar retirando aquele equipamento daquele local, né? Então, no caso, a Anatel. Porque só ela vai poder fazer a autuação de equipamentos que estão trabalhando ilegalmente. Não só isso, mas também com o analisador de espectro, a gente tem uma nova crescente, hoje em dia, com o maior número de eletrônicos que a gente está se conectando, tanto na rede elétrica, quanto no ambiente eletromagnético, né? Então, no ambiente sem fios, seria a análise de MC, né? Então, diversas normas hoje em dia pedem para quando você está desenvolvendo um produto, fazer algum ensaio de MC. Esses ensaios de MC têm um custo elevadíssimo, porque são pouquíssimas test houses aqui no Brasil que conseguem realizar ele, mas se você já tiver um analisador de espectro, você já consegue fazer uma espécie de pré-certificação daquele produto, né? Para garantir que ele não esteja sujando o ambiente eletromagnético. Ô Daniel, deixa eu só interromper, que na verdade eu acho que o que a gente acaba recebendo mais a solicitação são desses caras do pré-compliance. Só para acho que a gente acertar, para o pessoal que estiver assistindo, a ideia desse cara de pré-compliance é o quê? Eu fazer o teste na minha própria casa, na minha própria indústria, saber se ele está atendendo para aí mandar para fazer o teste de compliance, que aí eu estaria mandando para um laboratório que vai me emitir o certificado. O que acontece hoje é que se o cliente não tem esse equipamento para o pré-compliance, ele projeta tudo, depois que ele projetou, ele faz um protótipo e manda para fazer o teste. Chegando lá, se for reprovado, ele já perdeu o tempo de agendamento, que acho que é muito longo disso aí, ele perdeu a grana de mandar fazer o teste e aí ele vai ter que refazer esse projeto e mandar novamente. Eu acho que é aí que entra o equipamento para o pré-compliance, não é isso? Exatamente. Porque aí,
com isso, a gente já consegue fazer uma pré-verificação, e se já estiver dando erro, a gente nem agenda, nem perde tempo para agendar, nem o dinheiro também, que realmente é caro para a gente agendar um turno nessas casas de teste, e aí a gente consegue fazer in-house mesmo, né, na nossa própria indústria. Ah, legal, era essa a minha dúvida aí. Valeu. Tranquilo. Então, esses outros dois equipamentos, os scanners e os analisadores de espectro, não estão sendo muito o foco aqui dessa apresentação, mas se vocês tiverem interesse de saberem mais, vocês podem estar contactando o pessoal da Getrotech, né, o Felipe, e aí eles conseguem ajudar vocês a especificar qual tipo de equipamento vocês vão precisar, né. Para essa apresentação específica, a minha ideia foi focar mais no RTH, né, no osciloscópio, que seria para a gente poder fazer aquela decodificação de protocolos e análise de eletrônica de potência, né? Então, quando a gente está falando de ambientes industriais, né, a gente tem que sempre lembrar que a gente tem dois lados que a gente pode atacar também, né? A gente tem as grandezas que a gente pode estar analisando e a gente tem os protocolos que podem estar sendo utilizados, né? Então, se a gente for olhar do ponto de vista das grandezas, a gente vai sempre estar utilizando um osciloscópio com a ponta, né, a interface de medição adequada. Então, se a gente for medir tensão, a gente utiliza uma probe de tensão. Se a gente for medir corrente, claro, a gente utiliza uma probe de corrente, né? Então, sempre também muito importante a gente denotar que não é toda a probe que funciona com qualquer osciloscópio. Se vocês forem ver essa probe da direita, por exemplo, eu peguei exatamente para a gente ter um exemplo. Ela tem alguns pontinhos, né, de alguns contatos embaixo da entrada principal. Esses contatos são para controle, porque essa probe pode ser controlada pelo próprio osciloscópio. Então, nesse caso, O osciloscópio já reconheceria essa sonda. No que eu faço a conexão, ele já vai saber que é uma sonda, saber que é uma sonda de corrente, saber qual que é o range dela. Acho que basicamente é isso, né? As outras sondas, elas simplesmente têm a conexão física e a comunicação o ajuste eu tenho que fazer no menu do equipamento, é isso? exatamente, Felipe. Porque esse tipo de sonda aqui, não só o próprio osciloscópio já vai identificar quais são as características dela, mas ele também consegue, se a sonda tiver algum offset interno ajustável, o osciloscópio consegue automaticamente ajustar esse offset, né? Conforme a gente mexe na forma de onda na tela do osciloscópio. Já essas outras sondas seriam mais passivas, na verdade a gente só está utilizando elas para fazer a medição do ponto. Então, essas sondas à direita que tem essa interface de controle, a gente vai estar utilizando só nos nossos osciloscópios que são de bancada, enquanto que essas outras sondas que a gente tem a interface direta, a gente tem a possibilidade de estar utilizando no RTH, no osciloscópio portátil, que é o que a gente estava abordando aqui. Se a gente for olhar também, claro, a gente estava comentando das grandezas que a gente pode estar analisando, né? Então, não só tensão e corrente, mas como a gente tem a possibilidade de ter vários canais em um osciloscópio, né? A gente pode medir ambos ao mesmo tempo, e com isso, claro, se a gente tem tensão e corrente, a gente consegue calcular qual que é a potência, né? E já mostrar automaticamente na tela para a gente qual que é a potência daquela máquina, por exemplo, né? Então, se a gente mediu ali a tensão dela, e quanto corrente ela está consumindo, a gente sabe qual que é a potência que está sendo consumida no total. E não só a gente sabe quanto está sendo consumido em questão de tensão, corrente e potência, mas a gente também consegue fazer análise de defasagem entre dois pontos, né? Se a gente tiver, por exemplo, a medição de potência em dois pontos diferentes, a gente consegue estar medindo a defasagem entre essas duas potências, a mesma coisa na tensão e na corrente, né? Então, são capacidades de análise que
dentro do próprio osciloscópio, você não precisa estar fazendo conta nem nada do tipo, na própria tela do osciloscópio a gente vai conseguir ver o gráfico ou a tabela que faz a medição automática para a gente. Eu vou mostrar na hora que a gente for fazer a demonstração prática, isso, mas é tudo bem simplificado. Por outro lado, a gente também poderia estar fazendo uma análise de protocolos, né? Então, se a gente for utilizar uma análise de protocolos, a gente precisa não só do instrumento, né, do hardware, né, do instrumento de análise, mas também do software de análise, né? Muitas das vezes você vai precisar, se você fosse estar fazendo em outro ambiente esse tipo de análise, você teria que estar utilizando um software externo para fazer todo o pós-processamento e etc. Mas nos nossos osciloscópios, no RTH, por exemplo, a gente poderia estar fazendo análise dentro do próprio osciloscópio, né? Dentro da própria interface do osciloscópio, a gente já tem a aplicação de decodificação incluída, né? Então, se você for ver aqui, a gente tem as duas linhas de dados, né, de um protocolo I2C, por exemplo, e aqui embaixo a gente já tem a linha decodificada desses protocolos, né? Sempre muito importante lembrar essa parte aqui da aplicação já estar embutida dentro do osciloscópio, né? Você não precisa de tomar passos a mais, o próprio osciloscópio faz o trabalho para você. Você diz que ele já traduz, né, os sinais. Ele Exatamente. Beleza. Lembrar que isso aí é um opcional, né? Na maioria dos casos tem que ser adquirido à parte ou especificado para a gente poder ver qual acessório. Isso, exatamente. Então, para a gente poder estar oferecendo, claro, a faixa de preço adequada da solução que o cliente necessita, a gente tem, claro, diversos protocolos diferentes. Se a gente fosse habilitar todos ao mesmo tempo, o valor de desenvolvimento desse instrumento seria muito alto. Então, o que a gente optou por fazer, a gente separa cada protocolo. Então, por exemplo, CanLin, WART, I2C e SPI, em opções diferentes que o cliente pode comprar. Então, isso ajuda a gente a reduzir também o preço do próprio instrumento, né? Se ele não for usar, ele já nem compra com ele, embora ter o equipamento, né? Exatamente. E uma vantagem também é que todos esses opcionais que a gente está comentando de análise de protocolos podem ser instalados simplesmente com um key code. Então, você não precisa mandar o instrumento para a gente instalar alguma coisa. Todo o hardware já está preparado, é só você fazer a compra do opcional, por exemplo, de CAN, e aí a gente vai mandar para você um key code que ativa aquela opção no osciloscópio. Então, para a gente ter uma visão um pouco maior de como que é o instrumento, né? Então, esse seria o RTH, o osciloscópio portátil aqui da Rode. Então, a gente vê que ele tem uma operação bem simplificada, né? Então, mesmo desde um expert até mesmo um técnico poderia estar utilizando ele sem problemas, né? Então, por exemplo, a gente já tem diretamente os botões aqui dos modos de operação, né? Então, matemática, dos barramentos lógicos e de comunicação. A gente já tem o autoset aqui e o preset. Já tem a tecla de medição, então essa tecla de medição já ativa para a gente as medições automáticas. E não só isso, mas o ativamento do canal também é bem simples. Seria só a gente estar selecionando aqui canal 1, 2 ou 3 ou 4, né? No caso, esse é o modelo de 4 canais. Ele tem disponível tanto em 2 quanto em 4 canais. Só clicando aqui no canal, a gente já conseguiria estar ativando ou desativando o canal, né? A mesma coisa também para a escala de tempo e para a escala vertical, né? Então, se a gente quiser que a escala de tempo seja expandida, a gente simplesmente clica nessa forma de onda um pouco mais larga, né? E se a gente quiser ver mais tempo, né? Se a gente quiser achatar a escala de tempo, a gente clica nesse outro botão que seria a forma de onda um pouco mais achatada lateralmente. Basicamente, ele tem todas as funções de um osciloscópio de bancada, só que você tem ele portátil. Então, você tem ele, você pode usar independente a rede elétrica. Ele tem uma certa proteção contra poeira, essas coisas. É um equipamento de campo, né? Sim, exatamente. Ele foi
todo pensado para ser utilizado em campo, né? Então, se você for ver a própria embalagem dele, tem uma certa proteção, né? Então, aquela proteção IP51, né? Que é até casos militares. E não só isso, mas como ele também tem todas as interfaces dele são isoladas, né? Então, o que isso significa? Se eu trocar aqui para o próximo, vou avançar um pouco aqui só para a gente entender um pouco melhor. Quando a gente tem uma instalação industrial, muitas das vezes a gente tem diversos níveis de tensão e potência diferentes, dependendo de qual que é o ponto que você está se conectando, né? Então, se a gente está se conectando, por exemplo, logo depois do transformador, a gente tem uma certa categoria, então a gente chama de CAT4. Se a gente está utilizando algum motor, né, alguma máquina de atuação, a gente poderia estar falando de categoria 3, e assim por diante, né, até as fontes de potência mais baixa, que seriam, por exemplo, as saídas de tomada convencionais, né, que a gente teria até em casa, que seria a categoria 1. Então, pelo RTH já ser completamente isolado, né, isso significa que a gente consegue suportar tensões super altas nele, então até categoria 4, que seria 600 volts, diretamente na alimentação da instalação. E com isso, por ele já suportar essa tensão, a gente oferece muito mais segurança para o próprio operador. A gente garante que se um surto vier através da probe de medição que você está utilizando, o operador não vai tomar um choque, por exemplo, porque o canal de medição é isolado da carcaça do instrumento, eletricamente falando, né? E não só isso, mas o canal de medição também é isolado da tela, que é isolado da interface de rede dele, né? Que ele tem uma possibilidade de ser controlado remotamente também. Então, todo ele é feito pensando para a gente estar utilizando em campo e para oferecer mais segurança também ao operador, né? Só para a gente voltar aqui rapidinho, se a gente for ver também, a gente tem a possibilidade de estar colocando algumas alcinhas para a gente estar trabalhando exatamente com ele apoiado no peito, por exemplo, né? Assim a gente tem as duas mãos livres para estar operando alguma máquina ou algum ponto de medição e assim por diante. Então, quando a gente fala, claro, de máquinas industriais, a gente pensa bastante em tensão e corrente, né? Então, a gente quer muitas das vezes verificar qual que é a defasagem da alimentação, né, que a gente está colocando antes ou depois da máquina, para ver se está tendo um impacto muito significativo, né? Se aquela máquina está degradando a alimentação de outras máquinas, por exemplo, se aquela máquina está produzindo algum pico de corrente que possa danificar outras máquinas, e assim por diante. Então, claro, como a gente comentou também de tensão e corrente, a gente também consegue extrair dessas duas características a potência, né? Então, a gente conseguiria também ver quanta potência uma certa máquina está consumindo, né? E com isso, claro, aliando ao que a gente falou tudo lá atrás de indústria 4.0, conectividade, inteligência artificial, IoT e assim por diante, esses dados todos podem ser utilizados para a gente fazer um modelamento da planta, da fábrica, né, para a gente ver aonde está o maior consumo de energia, por exemplo, né. E se a gente tem um consumo de energia, a gente consegue estar também efetuando alguma análise para a gente ver se a gente ligar ou desligar certas máquinas em certos períodos, a gente pode estar fazendo uma redução de custos, né. Então, a gente está falando aqui dos métodos de análise e da instrumentação de análise, mas tudo isso está ligado também à indústria 4.0, né? Então, sempre bom a gente lembrar que a gente não está simplesmente medindo instantaneamente os dados, a gente pode gravar esses dados e analisar eles posteriormente, né? Ou até mesmo em tempo real. Então, comentei aqui também um pouco da segurança, né, que o instrumento oferece para o operador, devido às categorias que ele suporta. Então, muita gente pode ter alguma dúvida sobre CAT3 e CAT4, né? Por que CAT3, apesar de ser 1000 volts, é uma categoria menor do que CAT4, que seriam 600 volts?
porque cada categoria também determina qual que é o tempo que essa tensão, essa potência é ativada, né? Então, por exemplo, a gente pode ter 1000 volts, mas com uma potência muito menor do que 600, do que a conexão primária, né, da fábrica, né? Então, categorias, a gente está sempre pensando não só em tensão, mas na potência consumida, corrente, assim por diante, surtos, né? E tudo isso, o RTH, né, o nosso osciloscópio já é preparado para estar cobrindo. Então, aqui eu queria fazer uma troca um pouco da minha tela para a gente fazer uma demonstração, né? Então, agora eu acho que já deve estar aparecendo para vocês o compartilhamento de tela de um acesso remoto num TeamViewer. Eu estou vendo aqui o Internet Explorer, o Chrome, com o número de IP. Então você está fazendo remoto, você está tá na sua casa, o equipamento está no escritório, só para o pessoal acertar aqui, né? Vai fazer o acesso via IP do controle desse equipamento. É isso? Isso, exatamente. Então, só para a gente explicar para o pessoal de casa entender um pouco melhor como é que está sendo esse setup que a gente está fazendo aqui, o RTH, na verdade, não está comigo aqui, ele está lá no laboratório da nossa empresa, né? Ele está conectado num switch de rede, e esse switch de rede está conectado a um computador de controle. Esse computador de controle eu instalei um TeamViewer e eu estou acessando esse TeamViewer através do meu computador aqui em casa, né? Então, a gente consegue ver que a gente consegue estar conectando o próprio instrumento na rede e eu não preciso estar no mesmo local que o instrumento para poder estar utilizando ele, né? Então, a gente já vê aqui que o IP que a gente conseguiu configurar no instrumento é simplesmente eu colocar o IP num browser qualquer, a gente já vai conseguir operar o instrumento, a gente não precisa ficar instalando nenhum software a mais ou coisa do tipo, né? Basicamente, só colocando o IP na barra de endereços, ele já entra na página principal do instrumento, né? Porque a gente tem um servidor dentro do instrumento que já cuida disso. Então, a gente já vê qual que é o instrumento, fabricante, né? A gente, a Rode Schwartz, qual o tipo de instrumento, um osciloscópio, e vai dar para a gente também o serial number dele, né? Então, a gente consegue saber exatamente qual instrumento que a gente está se conectando. Então, no caso, via interface LAN também, né? Aqui na lateral do instrumento a gente tem uma porta LAN que é o que a gente está utilizando para se conectar a ele. E aqui, se a gente for verificar na parte da esquerda, né, a gente tem diversas opções. Então, a gente pode estar tirando uma screenshot simplesmente do instrumento, né? Então, essa é a exata tela que está lá no instrumento fazendo a medição. Ou a gente pode até mesmo estar realizando um controle remoto. Então, essa tela está sendo atualizada em tempo real, né? Claro que tem um certo delay devido às conexões de rede, né? Então, na verdade, a medição real está acontecendo muito mais rápido do que essa atualização de tela aqui, né? Então, isso é um ponto sempre a ter em mente, né? Às vezes pode ser que a gente está vendo alguma coisa que a gente imagina que está meio devagar a medição, mas é devido à própria conexão de rede, né? E não à velocidade em si do instrumento, né? Porque lembrando, a gente está utilizando isso aqui remotamente. Mas você não tem problema nos dados, né? Simplesmente a transferência. Os dados são fiéis, né? Sim, os dados são fiéis, né? Exatamente por isso que a gente tem um certo delay entre uma tela e outra aqui, né? Porque exatamente tem um protocolo todo envolvido para garantir que a gente não tenha nenhuma perda de dados. Então, tudo bem, a gente está vendo um pouco mais devagar só do que o osciloscópio está de fato medindo, mas todos os dados aqui estão sendo apresentados corretamente. Então, eu vou até botar aqui em full screen o navegador para a gente poder ter uma vista completa do instrumento. Então, quando a gente está no modo de operação remota,
é exatamente igual como se a gente estivesse operando na frente do instrumento. A gente tem a tela do instrumento, né, com as configurações que estão setadas, e até mesmo tem um painel aqui que simula as exatas teclas nas mesmas posições que a gente vai enxergar no instrumento, né? Então, por exemplo, se eu quiser alterar aqui qual que é a escala vertical, posso clicar aqui nesse botão, ele vai alterar ali para mim, já alterou. Se eu quiser, por exemplo, alterar também o trigger, eu posso estar vindo aqui no setup e aí eu configuro aqui dentro da tela. Então, uma coisa que vocês não vão estar conseguindo ver, que eu vou estar fazendo aqui, é que a tela desse instrumento também é touch. Então, você não precisa sempre mexer aqui pelas teclas de baixo. Você pode também estar, por exemplo, eu vou simular com cliques, né? Você pode estar tocando no canal 1, por exemplo, e aí quando você clica aqui no canal 1, né, toca ali no canal 1, como é touch, ele já vai abrir para a gente o menu do canal 1, né? Então aí vai dar para a gente as configurações de acoplamento, qual é a probe que a gente está utilizando, qual que é o offset e assim por diante, né? É bem interessante, é um funcionamento bem intuitivo para o usuário. Então, aqui eu já deixei um certo sinal para a gente estar verificando. Vocês podem estar estranhando que esse sinal está tremulando um pouco, mas é importante que realmente a gente consiga ver essa tremulação. Então, se você for ver exatamente aqui, essa setinha aqui amarela, escrito TL, é o trigger line, então é exatamente o ponto de trigger do nosso osciloscópio. Se você for ver, ele está bem alinhado também aqui com esse outro indicador escrito T aqui, que seria exatamente aonde o trigger está posicionado, né? Então a gente pode estar posicionando ele mais para a esquerda ou mais para a direita para ver coisas à frente ou atrás de um certo ponto de trigger. Então, exatamente no ponto de trigger, a gente consegue ver que a forma de onda fica bem estável. A gente praticamente não tem nenhuma variação, porque é exatamente essa a função do trigger, né? A gente quer tomar como referência algum ponto na forma de onda, e a partir desse ponto de referência, a gente analisa o resto da forma de onda. Aí, essas tremulações fora dessa faixa mais próxima do trigger, a gente consegue explicar bem facilmente. A gente está utilizando uma placa de demo que simula um protocolo LIN, ou, perdão, um protocolo CAN. Então, essa daqui seria uma das ativações dos bits do protocolo CAN, né? Por que que tem essa tremulação? Basicamente são as interferências que a própria placa coloca na nossa medição. Muita gente diria, putz, eu preciso ver melhor essa forma de onda, eu não gosto de toda essa variação que está sendo apresentada na tela. Tudo bem, a gente poderia estar utilizando uma função de média para estar fazendo a média desse sinal, e aí com isso a gente elimina todas essas variações. Só que o problema da gente estar fazendo isso é que a gente está eliminando dados, a gente está eliminando informação, né? Então, se por exemplo isso aqui fosse a resposta de ativação de um motor, é muito importante que a gente de fato veja os harmônicos que esse motor causa, todas as deformidades na forma de onda que esse motor causa, né? Porque, claro, a gente pode deixar a forma de onda mais bonita para a gente enxergar melhor, mas isso vai estar mascarando alguns defeitos que podem estar acontecendo na nossa instalação ou no nosso dispositivo. E com a precisão do osciloscópio, a gente consegue estar analisando bem de perto esses problemas, né? Então a gente vê que já tem um undershoot aqui, um overshoot, uma certa deformação aqui do nível lógico alto aqui, causada pela plaquinha. Então a gente consegue fazer um debugging muito a fundo do que está acontecendo naquele dispositivo. Muita gente pode perguntar também em questão da escala, né? Porque aqui a gente está com uma escala de 400 milivolts verticalmente e horizontalmente na escala de tempo 20 nanosegundos por divisão, mas
eu precisei fazer essa redução de escala exatamente porque a gente está trabalhando não com uma máquina em si, mas com um dispositivo que está se comunicando com o protocolo CAN, né? Então, ele utiliza níveis de tensão muito mais baixos e com alterações na forma de onda muito mais rápidas. Então, por isso que eu tive que usar uma escala de tempo tão pequena. Mas, claro, a gente pode estar reduzindo essa escala, né? Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, fosse reduzindo o range, eu consigo ter desde aquele range de milivolts, né, até a escala de 500 volts, por exemplo, né. Então, o instrumento em si já está preparado para trabalhar nessas escalas, né. A única coisa é que você vai precisar estar utilizando a probe correta para medir em cada faixa de tensão, né? Então, vou aumentar novamente aqui a escala vertical para a gente poder visualizar a forma de onda. Então, comentei um pouco aqui da funcionalidade geral do instrumento, né? Mas bem interessante, bem importante, que é uma das características que eu comentei na minha apresentação, seria as medições automáticas que a gente pode estar selecionando. Então, eu vim aqui em Mass, né? Só cliquei em Mass, ele já abriu para mim o menu da medição, e aí eu tenho até 4 medições automáticas que a gente pode estar realizando em tempo real. Para a gente selecionar qual que é o tipo de medição que a gente quer, a gente só vem aqui no Measurement Type e escolhe. Então, a gente tem diversos tipos pré-configurados, né? Então, desde medições de valor RMS, tempo de subida, tempo de descida, qual que é o overshoot, qual que é o valor AC, qual que é o DC, e até mesmo medições de potência, né? Então, potência ativa, potência reativa e qual que seria o fator de potência. É claro que aqui a gente não vai conseguir realizar essa medição de potência porque eu estou só com um canal do osciloscópio ligado, né? Então, eu estou só medindo a tensão numa plaquinha de demo. Mas, se eu, por exemplo, ligar aqui a medição de RMS, a gente já vê que o osciloscópio começa a medir automaticamente, referente ao que a gente está vendo na tela, qual que seria o valor RMS. Então, é sempre importante a gente lembrar que essa medição é referente ao que está dentro da tela, né? Claro que se a gente quiser verificar ao longo de toda uma forma de onda, a gente precisaria reduzir a escala de tempo, aumentar a escala de tempo aqui. Então, ao invés de ver só um degrau de subida, eu aumento aqui a escala para a gente ver diversos pulsos, e aí a gente teria o valor RMS de fato da forma de onda, né? Se a gente for de novo lá no MES, a gente consegue, vou mostrar para vocês que a gente consegue ligar diversas medições ao mesmo tempo, né? Então, a gente ligou a medição, se a gente quiser só desligar ela, a gente clica de novo em MES, né? E para a gente entrar no menu das medições em si, é só a gente clicar aqui na medição. Ele já abre para a gente o menu. Então, a gente pode tanto alterar essa medição, quanto a gente ligar outras medições. Então, vou deixar ligada também aqui o overshoot, né? Então, com isso a gente consegue verificar. O overshoot ele não vai identificar tão bem porque está bem deformada essa forma de onda. Então, eu vou alterar aqui para o topo. Então, aqui a gente vai estar tendo qual que é o valor mais alto que a gente está vendo já nessa forma de onda. Então, tanto o RMS quanto o valor de topo, certo? Então, a gente pode estar ligando diversas medidas e, claro, cada uma pode estar em um canal diferente. Aqui, como eu só estou com o canal 1 ligado, ele só está mostrando para a gente como fonte dessa análise o canal 1. Esse modelo, por ser também o de 2 canais, ele é um pouco diferente do de 4 canais, porque não só ele tem um número de canais limitados, mas no lugar dos outros 2 canais, a gente tem um multímetro digital, né? Então, a gente vem aqui na tecla do DMM, né, Digital Multimeter, e a gente poderia estar utilizando já ele tem alguns bornes ali na parte superior, eu vou mostrar em uma outra imagem aqui para vocês, mas ele indica para a gente que a gente tem
os dois bornes lá em cima, como se fosse um multímetro mesmo, e onde a gente está ligando. A gente está ligando uma tensão, uma medida de tensão entre os dois bornes, né? Então, aqui a gente tem tanto medição de corrente, como medição de tensão, resistência, né? Continuidade, frequência, temperatura e assim por diante. Então, ele tem um multímetro completo já integrado, né? A gente poderia estar utilizando tanto os canais osciloscópio para a gente ver a forma de onda, quanto o multímetro para verificar, por exemplo, a saída de uma outra máquina, né, em resposta daquela forma de onda. Então é bem flexível a operação. Então, isso daqui seria a operação que a gente pode estar utilizando, por exemplo, em um setup dentro de uma fábrica, né, para a gente fazer as medições de potência, né, de eletrônica de potência, né, em motores, atuadores, braços robóticos, esteiras e assim por diante, né. Então a gente consegue ver que a gente consegue tanto fazer a manutenção quanto o debugging. E aí, voltando um pouco também para a minha apresentação, a gente vai conseguir também fazer a outra parte que eu estava comentando, alterando aqui só a tela para a gente estar acompanhando. Acho que agora já deve estar aparecendo para vocês. A gente tem aquele outro lado, né? Não só a análise de eletrônica, né? Da forma de onda em si, mas a gente também tem a análise dos protocolos. Então, a gente tem diversos protocolos disponíveis para decodificarmos, como eu comentei anteriormente, e aí, basicamente, a gente pode estar ligando essa função e aí a gente consegue, a partir do que está sendo mostrado na tela do osciloscópio, decodificar exatamente a informação que está sendo mandada, né? Então, aqui no exemplo, ele está decodificando os dados brutos, né? Então, ele dá para a gente, em cores, por exemplo, quais são os eventos. Então, o vermelho seria um erro, por exemplo, alguma falha na comunicação, ele já consegue detectar exatamente porque o padrão já é bem definido. Então, se tiver algum erro naquele protocolo, né, que aquele dispositivo está mandando, ele já vai indicar em vermelho para a gente. Ou então, se tiver algum endereço, né, que aquela máquina está mandando, então está mandando para outra máquina específica, ele vai aparecer em azul para a gente. E os dados em si vão aparecer em verde, né? Então, aqui, por exemplo, poderia ser um dado de temperatura. É claro que aqui fica bem difícil da gente enxergar, porque está tudo em hexadecimal. Só que os nossos osciloscópios têm uma capacidade que, se você colocar uma tabela descrevendo para a gente qual que é o ID, né? Então, qual que é o tamanho daquele identificador, né? No protocolo está especificado o tamanho desse identificador, então no caso aqui seria um identificador de 10 bits ou de 7 bits, e a partir desse identificador ele consegue mostrar para a gente de modo legível o que significaria cada uma das mensagens. Então, essa daqui seria a medição final já traduzida. Então, a gente tem aquele dado de temperatura aqui indicando para a gente temperatura, ou então aqui ativou o freio esquerdo, ativou o freio direito e assim por diante. Então a gente já consegue ler no próprio osciloscópio tudo decodificado, e não só os dados brutos, como também com as legendas, né? Muito importante. E com isso a gente já consegue ver, se a gente está vendo que a máquina está enviando uma medição aqui de temperatura de 5.000 graus, né, se for um motor, a gente já sabe que está errado, porque se tivesse a 5.000 graus ele já teria derretido. Então, com isso a gente já consegue também corrigir algum defeito que possa ter ocorrido no sensor, né, na máquina em si, e também verificar se os dados que a gente está reportando para o nosso banco de dados, né, na indústria 4.0, estão corretos. Então, vou trocar novamente para demo final que eu vou fazer dessa análise de protocolos. Então, voltando lá para a tela do osciloscópio. Então,
voltamos aqui ao osciloscópio. Se eu vier aqui novamente para os canais analógicos, né, então para verificação da forma de onda, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir aqui a escala de tempo para a gente ver a forma de onda completa. Certo? Então agora a gente está com a forma de onda completa aparecendo para a gente. E logo depois disso eu vou vir aqui em Bus para a gente ativar as medições do protocolo em si. Então, quando eu cliquei em Bus, ele já apareceu para mim essa linha vermelha. Essa linha vermelha a gente pode estar alterando onde ela está aparecendo para a gente. E nela que vai aparecer exatamente qual é a decodificação daquele protocolo. Se eu clicar aqui agora no próprio Bus e vier aqui dentro do menu dele, né? Se eu clicando aqui nesse ícone de RS, ele mostra para a gente todos os menus disponíveis. Então, tanto os de lógica, trigger, canal vertical, horizontal e assim por diante. Então, eu posso vir aqui e dentro do menu de Bus, eu consigo alterar qual que é o protocolo que está sendo utilizado, né? Qual que a gente está decodificando. Então, se eu alterar aqui para CAN, ele já tentou fazer uma espécie de pré-configuração aqui, ele não conseguiu identificar, mas basicamente é porque quando a gente escolhe o protocolo que a gente quer, a gente também tem que estar definindo qual que é o nível de threshold, né? Então, qual que é o nível de trocança, qual que é o nível que a gente troca entre alto e baixo, né, os bits. E a gente tem também, seria o CAN-LIN ou CAN-HIGH. Né? É bem importante a gente estar definindo qual é o tipo de CAN que a gente está trabalhando. Então, não só CAN-RIN ou CAN-LIN, ou high quanto low, mas a gente tem também qual seria o bit rate que a gente está trabalhando. Então, ele já tem todos os pré-definidos do standard, né? Então, se a gente colocasse aqui, por exemplo, eu vou só fazer uma medida rapidinha aqui para a gente ver qual que é a velocidade que esse protocolo está trabalhando, né? Eu vou deixar por enquanto em 50 kbps. E já vou alterar aqui qual que é o nível que ele está trabalhando, né? Então eu só clico aqui em Find Level, ele já vai achar para mim qual que é o nível de mudança de bit. Então já achou 3 volts, certo? E aí eu vou estar analisando rapidamente aqui com os cursores, que eu posso estar ligando também. Venho aqui em cursor e coloco aqui o meu cursor para a gente estar medindo. Como eu não sei exatamente qual que é o bitrate dessa placa de demo, a gente consegue estar fazendo isso através dos cursores, né? Então botei aqui onde o trigger está acontecendo e onde tem a primeira mudança aqui de bit, né? Com isso o cursor já dá para a gente a diferença de tempo entre os dois cursores e qual seria o inverso dessa diferença. Esse inverso dessa diferença já é a frequência que está trabalhando esse protocolo. Então, opa, cliquei errado aqui, perdão. Entrar aqui dentro da configuração e verificar aqui qual que realmente seria essa taxa de 50 kilobits que a gente está trabalhando, né? Que deu para a gente ali aproximadamente 50 kilobits, né? 50 kHz, mais ou menos. Então, só fazer o ajuste do trigger aqui. Então, aqui dentro do trigger, a gente tem diversas opções também. A gente pode deixar para trigar tanto no começo da informação, no identificador, no fim da informação. E conforme a gente altera aqui essa configuração,
ele vai mudar para a gente qual ponto que ele começa a mostrar para a gente na tela. Então, se eu colocar aqui no Start of Frame, bem na hora que o frame começar, a gente vai estar tendo o trigger do próprio protocolo. Então, ele já fica bem estável sempre naquele ponto. Então, mesmo sendo um protocolo que é bem variável, a gente consegue fixar em pontos bem definidos. Então, beleza, agora a gente está com o trigger corretamente feito. A única questão é que a gente deve estar trabalhando com o outro padrão, né? Então, ao invés de can high, o can low. Né? Perdão, o inverso, né? Então, vou só alterar aqui. Então, alterei agora. Ele já começa a identificar para a gente exatamente cada parte do protocolo o que seria. Aqui ele está dando alguns pulos, por quê? Porque a gente não está enxergando a mensagem completa, então ele começa a ter alguns probleminhas, né? Que como ele não consegue ler o frame inteiro, ele identifica erroneamente. Mas se eu reduzir um pouquinho a escala de tempo, a gente já começa a enxergar corretamente os dados, né? Então a gente já está vendo agora todos os erros que acontecem nessa transmissão e todos os dados que estão sendo transmitidos. Então, de propósito, essa placa de demo inclui alguns erros na comunicação, exatamente para a gente poder verificar eles ocorrendo e o próprio osciloscópio identificando eles, né? Então, vou só dar um run stop para parar a aquisição. Então, que a gente parou como se tivesse dado um single shot, né? Só uma medição da forma de onda. E a gente está vendo aqui exatamente os dados que a gente esperava ver. E cada parte do dado descrita embaixo aqui. A gente só não está com aquelas legendas, porque eu não carreguei qual seria os identificadores desse protocolo em si, né? Desse modo que a gente está trabalhando. Então, isso aqui era o que eu queria estar mostrando para vocês nessa parte de decodificação, né? Essa parte é bem importante para a gente entender o que a máquina está reportando para a gente, né? Se a gente vai conseguir ou não gravar aquele dado que a gente verificou, então qual que o que a máquina leu de temperatura, ou o que ela leu de velocidade, ou do código de barras do produto e assim por diante. Só voltar aqui para a apresentação. Então, com isso, a gente conclui essa parte do protocolo, que seria a parte final mesmo dessa apresentação, que a gente queria mostrar das capacidades do instrumento. Bem, Daniel, acho que era isso que a gente gostaria de passar. Eu queria mais uma vez agradecer ao tempo de todos. Eu sei que é complicado disponibilizar um tempinho para a gente estar fazendo essas apresentações, e não deixem de se inscrever. A gente vai continuar fazendo as apresentações tanto de produto com alguns equipamentos, tá mostrando alguns equipamentos específicos, e esse trabalho de treinamento, mais de conceito do que seria essas novas tecnologias. Queria agradecer ao Daniel pela ajuda e agradecer a todos. Obrigado. É isso mesmo, era isso que eu queria apresentar. Queria só agradecer também a você, Felipe, por ter organizado aqui, junto com o pessoal de marketing, esse webinar. Obrigado, até mais.